Oi. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, gente. Então, pessoal, hoje a gente vai ter uma live incrível com a Juliana Benevides. Meu nome é Maria Gabriela. Eu faço medicina na UP de CDE. Tô no quarto ano. Sou ligante dessa liga incrível que eu amo. Vamos esperar um pouquinho todo mundo entrar mais gente. Vamos compartilhar a live, tá? Porque vai ser de grande conhecimento, grande aprendizado. Vamos todo mundo compartilhar. Boa noite pra minha tia que tá ali também. Vou esperar mais uns minutinhos. Obrigada, Lana. Obrigada. A gente já tô convidando a doutora. Aí. Olá, boa Oi, noite, boa Maria noite, Gabriela, boa Ju. noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nesse dia de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Uma grande É, o prazer é todo nosso. Em nome da Liga, a gente agradece muito a sua disposição de estar hoje, que eu imagino que a sua agenda é cheia, seu trabalho é incrível. Vou estar te apresentando um pouco pro pessoal. Gente, a Juliana Benevides, ela é professora em gerontologia, ela é idealizadora do método SOS Alzheimer, que tem inclusive no Instagram dela, depois quem quiser estar entrando. Ela atua já há 12 anos no campo de gerontologia, é especialista na saúde da pessoa idosa, e hoje ela vai estar explicando um pouco do conhecimento dela sobre as perspectivas e os desafios do Alzheimer pra gente. A gente está super feliz de estar com você alegria aqui. minha, realmente. Eu fico muito feliz, né, estar falando, estar conversando com estudantes de medicina. Enquanto gerontóloga, um dos grandes desejos, né, que nós temos é de realmente cada vez mais estreitar os laços entre as nossas profissões. São profissões complementares, em especial quando a gente fala da doença de Alzheimer, que é uma doença para a qual ainda não temos cura, mas temos muitos recursos que nós podemos unir para trazer qualidade de vida, que nós podemos também pensar na questão da prevenção. Então, para mim, estar com vocês nesse dia hoje realmente é algo especial. Ah, eu fico muito feliz. Então, vamos começar o Vamos nosso sim. bate-papo. Bom, então hoje vocês me convidaram, né, para falar sobre a doença de Alzheimer, falar um pouco sobre os desafios e as perspectivas relacionadas à doença de Alzheimer. Eu acho sempre interessante falar de pontuar de onde eu venho, né? Então eu sou profissional da gerontologia, não sou profissional da medicina, mas atuo no campo da pesquisa, atuo no campo da assistência e hoje o foco do meu trabalho é conscientizar sobre a doença, porque a gente sabe que grande parte da população não entende qual é a diferença entre o envelhecimento normal e o envelhecimento patológico, o envelhecimento como a demência. E trabalho também no treinamento, né, e na formação de cuidadores para assistir essas pessoas, assistir as pessoas que têm demência especificamente, né, a doença de Alzheimer, que realmente é o carro-chefe do meu trabalho. Bom, acho que
É importante a gente pontuar algumas coisas em relação ao panorama da doença, né? Hoje a gente sabe que há pelo menos 55 milhões de pessoas com demência. Desses 55 milhões, ao menos aí 60, 70% são casos de tipo Alzheimer. A gente tem perspectivas aí para 2030 que esse número aumente para 78 milhões de pessoas com demência, 2050 para 139 milhões. Então, realmente é um caso de saúde pública e é um caso social também. A gente vai entender isso ao longo da nossa live, porque essa é uma doença que é uma doença devastadora. Ela progride ao longo da evolução e essa progressão ela vai fazer com que quem tem a doença perca completamente a capacidade de autogerenciamento, perca a sua funcionalidade, então ela vai precisar da ajuda de outras pessoas. Isso vai trazer vários custos, né? Hoje já se fala que os custos com a demência seriam de pelo menos 1 trilhão por ano. E aí, se a gente for pensar nos impactos, a gente tem os impactos não só para quem sofre a doença, que já são impactos muito grandes, né? O desespero de você receber um diagnóstico de demência para uma doença que ainda não se fala em cura, e você saber que você vai perder todas essas capacidades realmente é algo muito complicado, mas a gente tem vários outros impactos, né? A gente tem impacto do ponto de vista socioeconômico, né? Do quanto que a gente gasta enquanto Estado, enquanto tem empresas também privadas, planos de saúde, com os custos da demência. A gente Sim, A sim. família A também, gente tem né? a questão da perda de produtividade, aí não só da pessoa com Alzheimer, mas também do cuidador, porque alguém da família vai ter que parar tudo para poder cuidar. Em geral, é assim quando não há condições financeiras. Então, realmente tem todo esse impacto do ponto de vista econômico. A gente tem um impacto para a família, que vai precisar se reorganizar, que vai precisar mudar todos os papéis, reorganizar esses papéis, lidar com as questões emocionais de você conviver todo dia com alguém que vai perdendo a funcionalidade, que vai perdendo as suas características, que vai trazendo mudanças de comportamento, mudanças de personalidade, mudanças de humor. Tem um impacto financeiro também para essa família, que muitas vezes não recebe apoio nenhum do Estado, apoio nenhum da sociedade, de instituições privadas. E a gente sabe que hoje, inclusive recentemente, saiu um relatório da Organização Mundial da Saúde falando que menos de 1/4 dos países tem alguma política, algum programa voltado para apoio às pessoas com demência e também aos seus familiares, né? E além disso, como eu falei no início da live, a gente tem muitos estigmas, né, Maria? A respeito da doença. As pessoas confundem o envelhecimento normal e acreditam, né? Quando aparecem sinais, sintomas iniciais da doença, às vezes as pessoas confundem com o envelhecimento normal por falta de conhecimento gerontológico, de educação gerontológica. Isso faz com que essa doença seja realmente diagnosticada já, geralmente numa fase intermediária. Então, hoje, né, quando a gente já sabe que a doença tem fases, na verdade, pré-clínicas, ou seja, quando surge um sintoma inicial, a fase que a gente fala hoje, que é inicial da doença, na verdade, ela já se desenvolveu 10, 20 anos. Né? Quando essa pessoa recebe, né, essa doença já está lá há décadas, né? E aí surgem os sintomas. Se a gente conseguisse diagnosticar ao menos nessa fase inicial, nós já teríamos mais perspectivas de controle, perspectivas de identificação da doença. Mas o que ocorre hoje é que a doença é diagnosticada já em fase intermediária e às vezes, né, por incrível que pareça, já em fase bem avançada. Então a gente tem um longo caminho ainda em relação à doença, ainda em relação à conscientização da doença. A gente sabe que é realmente algo que demanda um esforço social, que demanda um esforço dos profissionais de saúde, um esforço dos familiares para realmente lidar, para apoiar, para prevenir, para trazer informações sobre a doença. Falando especificamente sobre a doença, né, a gente sabe que hoje existe um risco genético, então quem herda aí um par, né, uma cópia do APOE4 tem 30% mais de chance de desenvolver a doença. Quem herda 2 pares tem 50% mais de chance. Isso não significa que a pessoa vai desenvolver, né? Hoje a gente sabe disso, mas sim, existem mais possibilidades, né?
Mas algo que agrega muito nesse sentido é se alguém realmente herda essa genética e ela também tem um estilo de vida, ela herda também um estilo de vida, que é o que a gente observa hoje, por exemplo, com os filhos de pessoas que têm Alzheimer. Às vezes eles não têm a genética, que os deixa mais predisponíveis, mas eles têm um estilo de vida que é muito propício para o desenvolvimento da demência, né? Onde vários fatores de risco estão interagindo entre si para que surja. Então, não necessariamente outros casos de Alzheimer dentro de uma família são do tipo familiar, né? Eles podem ser do tipo esporádico, mas se herdou aí um estilo de vida, realmente um estilo de vida muito ruim, né? É, em relação à etiologia da doença, né, as causas da doença, existem vários fatores que influenciam nessa degeneração. Hoje a gente já sabe disso. Claro, quando a gente fala do ponto de vista da fisiopatologia, né, algo que se fala o tempo inteiro, que é a análise lá histopatológica, né, de pessoas que têm a doença de Alzheimer, a gente vai encontrar as placas beta-amiloide, a gente vai encontrar os emaranhados neurofibrilares, né? E a gente sabe que essas pessoas elas têm de início uma obstrução de comunicação, que naquele momento inicial ainda não tem perda de neurônios, né? É uma obstrução de comunicação, as conexões físicas ainda estão ali, os neurônios ainda estão ali, mas com o avançar da doença realmente se perde essas conexões, a gente enfrenta, né, essa perda dos neurônios, essa morte neuronal. Então, por isso que hoje quando a gente analisa as pesquisas, né, tanto de fármacos, tanto de drogas para frear essa doença e identificar a evolução, quanto do ponto de vista da medicina integrativa, né, com todo o aporte de exercícios, de alimentação, de várias outras coisas que a gente também vai falar na live, a gente entende a importância do diagnóstico precoce. Porque se eu tenho um diagnóstico numa fase bem inicial, onde eu ainda não tenho essa degeneração, onde eu ainda não tenho essa morte de neurônios tão acentuada, onde essa atrofia não é tão acentuada, eu tenho mais possibilidades para atuar tanto do ponto de vista dos fármacos quanto do ponto de vista de todas as outras estratégias, né, que a gente vai falar hoje, que são estratégias multidomínio. Bom, em relação ao tratamento da doença, né? Eu acho que todo mundo sabe que a gente tem poucas medicações hoje, a gente tem os inibidores de esterase, a gente tem o regulador de atividade do glutamato. São medicamentos que, infelizmente, hoje está ficando cada vez mais claro, e eu acho que vocês têm acompanhado isso também, que trazem algum tipo de benefício para os sintomas, então eles não atuam na fisiopatologia, eles não atuam na causa, mas eles trazem algum tipo de benefício para alguns sintomas da doença. E esses benefícios também não são para todas as pessoas, não são todos que vão utilizar essa medicação que vão ter algum benefício em nível de sintomas, né? Não são medicamentos também que vão controlar a doença de forma nenhuma, que vão lentificar. Talvez haja uma lentificação muito pequena, e a gente fala que essas medicações são medicações limitadas e são medicações transitórias, né? Porque elas atuam e elas têm algum tipo de benefício para poucas pessoas por algum tempo, mas que não se sustenta à medida que essa doença vai evoluindo, não freia também essa doença, né? Recentemente surgiram alguns estudos também discutindo e questionando também algumas dessas medicações, já que surge a suspeita, né? E aí há investigações nesse sentido, posteriormente posso passar para vocês também alguns estudos, de que talvez essas medicações aumentem, de certa forma, o declínio cognitivo, além dos efeitos colaterais também que muitas pessoas vão enfrentar e que isso muitas vezes não é falado para os familiares, né? Então a gente tem a questão da confusão mental que pode aumentar, das náuseas, dos vômitos, né? De perda de apetite, de fadiga, que muitas vezes a família, quando essas medicações são prescritas e surgem esses efeitos, que também não surgem em todos, mas que surgem numa quantidade significativa de pacientes, a família não sabe que isso pode ser um efeito da medicação, então às vezes há uma piora no estado geral dessa pessoa com Alzheimer que se acredita a doença, quando pode vir dessas medicações, né? Então nos últimos tempos, a gente tem tido bastante estudos publicados aí nesse sentido. Inclusive, a gente apresentou um trabalho a respeito disso e lendo alguns artigos, realmente eu vi que não é todo mundo que pode usar, inclusive Isso também mesmo. sobre os efeitos colaterais que Eram, eram. né?
Bem E é alto algo que há um também. tempo atrás, inclusive, Maria, quando a gente falava assim, nas redes sociais, a gente era meio que detonado. Eu fiquei um longo tempo sem falar sobre isso e hoje eu falo mais tranquilamente. A gente já tem realmente estudos publicados, isso já está nas televisões, isso já está nas revistas, né? Realmente o questionamento acerca dessas medicações, até que ponto elas são úteis, né? Mas surgem outras abordagens Uhum. também, né? Eu acho importante a gente saber que hoje a abordagem dominante de tratamento da doença ainda é uma abordagem que é muito reducionista. Então, hoje se pensa muito em imunoterapia, se pensa muito em descobrir uma pílula mágica que vai resolver e vai controlar a doença de Alzheimer, a despeito de todos os outros estudos que estão mostrando que essa é uma doença sistêmica, que é uma doença que tem vários fatores que estão envolvidos tanto no surgimento, tanto na progressão dela. A hipótese mais forte nesse sentido é a hipótese amiloide, que certamente vocês já estudaram, é o que se fala o tempo inteiro em relação à doença de Alzheimer. Então, a tese é de que existe lá, né, na histopatologia da doença, a gente vai verificar ali as placas beta-amiloide, os emaranhados também neurofibrilares, mas falando especificamente aqui das placas beta-amiloide. Então, vamos produzir, vamos pesquisar uma medicação que faça, que vá varrer, né, essas placas beta-amiloide, partindo do princípio que se a gente não tem essas placas ali, a gente vai ter uma melhora nos sintomas. E aí o que a gente tem visto, né, não é isso. As últimas medicações que foram aprovadas, inclusive a medicação da Biogen, acredito que vocês acompanharam também, que foi aprovada nos Estados Unidos sob muitas críticas, é uma das medicações onde se esperava, nem se espera ainda, que traga realmente, que freie essa doença, que retarde a progressão da doença, mas até o momento, né, os resultados que estão surgindo não estão vindo muito nesse sentido, né? Os ganhos cognitivos ainda são incertos, ainda se questiona muito em relação a isso. Obviamente que todos nós esperamos que realmente surjam esses ganhos, né, que se consiga chegar a um resultado melhor nesse sentido, mas o que fica muito claro é que só uma medicação provavelmente não vai resolver o problema do Alzheimer, né? Então, hoje, são duas medicações, essa medicação da Biogen, que é uma que foi aprovada, né, recentemente, no ano passado, salvo engano, é uma medicação que vem sendo utilizada em fase de declínio leve, ou da fase inicial da doença de Alzheimer, então bem no início ali da doença, e a ideia é que realmente traga aí consiga frear ou retardar, mas não é o que tem acontecido até o momento, né? E a gente ainda vai acompanhar esses estudos. E a gente tem uma droga que está sendo estudada também pelo laboratório Roche, também nesse mesmo objetivo de modificar essa fisiopatologia da doença, realmente fazer essa varredura e esperar que a gente tenha uma melhora em relação aos sintomas. E a gente tem vários outros estudos isolados também. Eu vejo que esse é um dos problemas quando a gente fala de Alzheimer, né? A gente tem estudos trabalhando essa questão da fisiopatologia, estudos trabalhando a questão hormonal, trabalhando a questão das vitaminas, trabalhando a questão das toxicidades, e talvez o que a gente precise, o ponto-chave é entender por que surgem lá os emaranhados, por que surge a placa beta-amiloide, né? Quais são os fatores que são subjacentes aí que fazem com que aconteça realmente essas alterações fisiológicas, né? Porque senão acredito que a gente vai jogando água ali em cima do incêndio. Então, se eu não descubro o que causa o surgimento dessas placas, o que faz que surjam esses emaranhados, eu vou ficar jogando água ali no incêndio e eu não vou resolver o problema, né? Então, hoje, uma das coisas que se pergunta muito também, a questão chave é por que tem esses acúmulos, né? Quais são esses mecanismos subjacentes? E aí já tem surgido vários estudos também, estudos patológicos, estudos toxicológicos, estudos bioquímicos, né, genéticos, mostrando que existem vários mecanismos, né, de neurodegeneração. Então, tem vários fatores aí que influenciam esse declínio cognitivo. Desses fatores, a gente tem os processos inflamatórios crônicos, a gente tem as inflamações crônicas que muitas vezes não são diagnosticadas, tem a própria desregulação hormonal também, né? A gente tem a ausência também de suporte trófico, então a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de hormônios, né? E muitas vezes isso é algo que é negligenciado ao longo da nossa vida. E a gente tem os traumatismos, né, cranianos, a gente tem os problemas vasculares também. Então, são um conjunto de questões que estão envolvidas na doença de Alzheimer, né? A gente ouviu muito falar, por exemplo, na questão do Alzheimer, que o Alzheimer poderia ser um diabetes tipo 3. Então, de fato, a gente sabe que é tipo
vai encontrar na maioria das pessoas que têm a doença de Alzheimer resistência à insulina. Mas não só, existem outros grupos, né, que eu diria assim, de Alzheimer, onde a gente vai encontrar não só a resistência, mas vários outros fatores que estão envolvidos nisso, né? Como eu falei, carência nutricional, e várias questões que surgem, por exemplo, por conta da apneia do sono, por conta da má qualidade do sono, por conta do estresse, os processos fisiológicos que acontecem justamente por conta disso, né? Então, inclusive se fala muito que, na verdade, a beta-amiloide ela surgiria como uma forma de proteção para o nosso cérebro diante de todas essas agressões, esses processos inflamatórios, esses processos infecciosos, né? E ela viria, então, na verdade, para proteger o nosso cérebro, já que a amiloide tem essa função também, né, de combater patógenos, de combater bactérias, de combater vírus também. E aí o que fica mais claro, Maria Carolina, para todos que estão assistindo aqui, a gente tem vários estudos apontando em várias direções, né? Mas o que fica bem claro é que a doença de Alzheimer é um distúrbio progressivo de sistema. Então, a gente tem muitos fatores envolvidos num desequilíbrio, né? Onde a gente tem a suscetibilidade genética, que tem um papel muito importante, mas a gente tem outros fatores fisiológicos, a gente tem os traumas, a gente tem a exposição ambiental, a gente tem o estilo de vida, a gente tem os fatores psicossociais, todos eles envolvidos, então, no surgimento dessa doença. Então, a gente não pode negligenciar nenhum desses fatores, né? Em relação... Eu acho que, inclusive, as pessoas acham assim, que o Alzheimer é só a questão de perder a memória, né? E não é só isso, tem um conjunto Porque, na enorme de verdade, sintomas que quando vem a gente fala de apresentando. Alzheimer, a gente fala de um dos sintomas principais, que é a perda de memória recente, mas não é só ela, né? Até porque o diagnóstico de qualquer tipo de demência não vem só com uma perda de memória, mas vem com vários déficits cognitivos. Pelo menos dois esse paciente precisa apresentar para ele ser diagnosticado com a doença de Alzheimer. Então, a gente tem, por exemplo, a questão da desorientação, a gente tem a questão da atenção prejudicada também, a gente tem a questão de várias outras dificuldades cognitivas, de raciocínio, de julgamento, né, que também vão surgir ali na doença e que vão progredindo ao longo da evolução dessa doença, que também vem junto com os sintomas comportamentais, que são muito difíceis, inclusive, para o familiar manejar, e que muitas vezes, né, o profissional fica muito focado na questão da alteração cerebral, muito focado na doença, e ele se esquece de que aquele paciente ele precisa de um suporte, ele precisa que as pessoas que cuidam sejam treinadas, né? E às vezes o profissional também não sabe, ele sabe falar sobre a doença, ele sabe falar sobre medicação, mas ele não sabe fornecer uma orientação. Então eu acho que todos nós, né, não só os profissionais da gerontologia, mas o profissional da medicina, um fisioterapeuta que atende uma pessoa com demência, um psicólogo que atende, né, o familiar de uma pessoa com demência, todos nós deveríamos ser treinados para orientar esses familiares, porque os sintomas mentais, sintomas psicóticos, né, que vão surgir também com a doença, são, na verdade, o que causa mais estresse e que causa mais desgaste nos cuidadores, né? Bom, e aí falando sobre as perspectivas, né, a gente vê talvez, eu acredito, né, e isso fica cada vez mais forte, que a gente vai ter uma mudança de paradigma aí ao longo dos próximos anos, né? A gente está ficando muito claro que não é uma doença de uma única variável, uma doença realmente de desequilíbrio, onde a gente vai ter que trabalhar um sistema, a gente vai ter que trabalhar por inteiro, né, essa pessoa. Já estão surgindo alguns ensaios clínicos onde se tenta, não é fácil aprovar um ensaio clínico desse porte, mas já há propostas nesse sentido de trabalhar todas essas questões, né? Todos esses fatores que influenciam no declínio cognitivo e trabalhar isso no ensaio clínico. Hoje, o mais fácil, né, de se aprovar é quando você coloca um ensaio clínico para trabalhar um medicamento, um tratamento para a doença. E aí, o que a gente vem observando, né? Que embora esses estudos tragam, então, a baila, né? Tragam aí para a gente alguns fatores, né, especificamente, que contribuem para a evolução da doença, quando eles trazem um tipo só de tratamento para trabalhar aquele único fator, a gente não tem grandes ganhos. Então, talvez a chave de tudo isso seja a gente unir todos esses fatores que influenciam e realmente estudar isso de uma forma, trabalhar uma abordagem que seja multiterapêutica, diferente do que a gente vê hoje
hoje, que é trabalhar com uma medicação só, né? Então, eu creio que a gente vai ver uma mudança de paradigma ao longo dos próximos anos. A gente vai abandonar essa ideia de olhar só para aquela hipótese beta-amiloide, mas de perceber que existem várias outras questões que a gente precisa trabalhar, e principalmente a base disso, por que surgem essas alterações, né? Em termos de abordagem também da doença, acredito que é uma abordagem integral, inclusive já existem estudos fazendo, como eu falei, uma abordagem multiterapêutica, onde eu olho todas aquelas questões que eu falei, né? Então, eu recebo um paciente com declínio cognitivo, com suspeita de Alzheimer, eu vou fazer todos os exames bioquímicos e etc., para poder realmente analisar e fazer um protocolo específico para tratar todos os fatores que podem trazer esse declínio cognitivo, né? Então, seria uma abordagem de uma avaliação completa, seria mais interessante, né? A gente já tem alguns casos, inclusive, de reversão de declínio cognitivo leve, tá? E de Alzheimer de fase inicial, mas estudos que ainda vão avançar realmente para um ensaio clínico, né? Então, a gente vem acompanhando aí com bastante cautela, mas que realmente já trazem para a gente alguma esperança sobre a doença, né? Então, a ideia é que a gente consiga fazer uma avaliação completa do paciente, toxicológica, bioquímica, genética, os testes cognitivos, a gente identificar todos esses fatores, né, relacionados à neurodegeneração, e a gente tratar esses fatores com várias coisas, não só com as medicações que a gente espera que surjam e que tenham bons resultados, mas tratar com a alimentação, que também tem toda a sua influência no surgimento, na evolução da doença, tratar com jejum, né? A gente tem prêmio Nobel de Medicina falando sobre a importância do jejum e o quanto que isso pode nos beneficiar, né, em termos de reciclagem celular e várias outras questões. Trabalhar a suplementação também, a gente percebe que pessoas com Alzheimer muitas vezes apresentam a deficiência, nutriência de enfim, carência de vários, né, nutrientes, estimulação cognitiva, exercícios físicos, qualidade do sono, manejo do estresse, são várias questões aí que deveriam ser tratadas num protocolo realmente multiterapêutico para que a gente consiga trazer melhoras, né, de fato, cognitivas para quem está desenvolvendo a doença. Falando sobre alguns desafios, né, e eu vou fechar, vou ler todos os comentários de vocês, com certeza, que eu vou fazer na minha live. Eu acho que um dos desafios que a gente tem muito importante, né, é a conscientização sobre a demência. Eu acho que é o meu papel, que é o seu papel, é o papel de todos que estão assistindo, realmente trazer essa discussão para o social, para os espaços onde nós estamos, né? Se o diagnóstico hoje ele ocorre em fases mais iniciais, é porque as pessoas não têm conhecimento. Então, eu acho que nós precisamos realmente trabalhar nesse sentido, socializar, explicar para as pessoas o que é envelhecimento natural e o que não é. Um outro desafio é a inclusão das pessoas com demência e dos seus familiares. A gente sabe que no surgimento da doença, o isolamento social, como alguém colocou aqui, o isolamento social, a depressão, tudo isso está envolvido também no surgimento da doença. E isso piora quando há um diagnóstico, porque a gente tem muito estigma, a gente tem muitos preconceitos. Quando não é estigma, não é preconceito, é o fato de não saber lidar, né? Eu venho abordando isso nas minhas lives, como você abordar uma pessoa com demência, porque às vezes as pessoas se afastam dos familiares porque ela não sabe o que falar, não sabe como lidar com quem tem demência, então ela prefere se afastar porque ela fica com medo de uma coisa errada, né? Então, eu acho que trabalhar essa inclusão é muito importante também. Hoje a gente vê que a gente tem uma carência de profissionais habilitados em todas as profissões e também na medicina, né? E eu trabalho também em âmbito hospitalar e eu vejo, por exemplo, pacientes que chegam com uma perda cognitiva e que é colocado lá no prontuário que aquele paciente tem Alzheimer. E aí eu fico assim, mas como assim? Foi feita uma avaliação completa, né? Foram feitos testes, foi feito todo o protocolo e não foi, né? Ou acontece também o fato de um paciente que chega para um profissional, eu estou falando do médico que eu estou falando com vocês, né? Mas que chega com uma perspectiva e aí muitas vezes o médico fala assim, ah, não, mas é normal do envelhecimento. Também acontece na medicina. E acontece em todas as outras profissões, né? Porque se acontece na medicina, acontece em todas as outras, porque realmente estuda muito menos a questão das demências. Então, a gente tem uma carência de profissionais, a gente precisa treinar profissionais para lidar com a questão das demências, né? E para diagnosticar também de forma mais rápida, o diagnóstico tem sido muito lento.
E também trabalhar essa questão das estratégias de multidomínio, tanto para a prevenção, tanto para a lentificação da doença. Então, se eu sei que tem vários fatores que influenciam no surgimento da doença, eles também continuam influenciando na evolução, né? Então, eu não posso, se eu tenho uma pessoa com Alzheimer, eu não posso, bom, agora eu vou só oferecer a medicação e acabou. Eu preciso continuar com todos aqueles fatores, eu preciso oferecer uma alimentação que seja saudável, eu preciso que ela faça exercícios físicos, eu preciso aprender a estimular, né? Ou seja, são estratégias realmente a gente vai utilizar nutrição adequada, exercícios físicos, então, tanto para prevenção quanto para ajudar no tratamento, né? Os treinos cognitivos diversificados, né, ao longo da nossa vida, atividades realmente que sejam estimulantes, trabalhar a questão da conexão social, então, como a gente estava falando anteriormente, né? A conexão social ou desconexão influencia no surgimento e influencia também na evolução. Então, se a gente isola uma pessoa que já tem Alzheimer, isso também é muito ruim para ela, né? Isso vai desestimular ela do ponto de vista cognitivo, além das questões emocionais, e a doença vai evoluir mais. A gente vê a importância de monitorar os vários fatores aí ao longo da vida, os fatores hormonais, os fatores nutricionais, os fatores metabólicos, né, cardíacos. A gente sabe que doenças cardiovasculares também nos deixam mais predisponíveis à demência. Então, a gente tem tanto prevenir essas doenças, quanto tratar, quanto controlar, porque elas podem sim resultar no surgimento do Alzheimer, e aí tratar hipertensão, obesidade, resistência à insulina, inflamação crônica, tabagismo, né, uso abusivo de álcool, porque tudo isso está relacionado à evolução do Alzheimer. A questão da saúde mental também, algumas pessoas colocaram aqui, a gente também precisa cuidar, porque estresse, depressão, são questões que também impactam na gente, né? A questão da qualidade do sono. E fechando, eu acho que é muito importante também, primeiro, né? A gente ter uma consciência de que ao longo da nossa vida nós precisamos cuidar, né, da gente de uma forma integral, de todos esses pontos que eu falei ao longo da live. Mas se eu chego aí principalmente aos 45 anos, eu tenho acompanhado alguns estudos que têm falado sobre isso, de que a importância de nessa fase, né, onde, já que a gente sabe que geralmente o Alzheimer surge nos 60, 65 anos para cima, né, os sintomas, na verdade, da doença, mas que ela, na verdade, surge, né, ela já está ali, né, acontecendo 15, 20 anos depois. Então, a ideia com a medicina de precisão, né, e isso vem surgindo muito, é que a gente já bem antes, então se 60, 65 surge, então já nos 40, 45, já começar a fazer toda aquela análise, né? Bioquímica e etc., que eu citei, de todos esses fatores potenciais, para que eu consiga verificar se eu estou em risco, gerenciar esses fatores para que eu não desenvolva, ou se eu for desenvolver, que eu desenvolva bem lá na frente a doença, que não seja, né, de forma precoce. A questão do diagnóstico também é outro ponto, né? Um desafio para a gente, tanto o diagnóstico quanto a intervenção precoce. Como eu falei, o diagnóstico surge muito tarde, e aí a intervenção vem tarde quando aquela perda física, né? Realmente já houve uma morte neuronal, já houve uma atrofiação, né, do nosso cérebro muito grande, e que fica mais difícil de trabalhar. Então, o diagnóstico precoce ele é importante tanto para os novos medicamentos que estão surgindo, que, como eu falei, atuam ali na fase declínio cognitivo leve ou fase inicial, né? Tanto para todas essas estratégias que eu falei anteriormente, elas vão funcionar melhor se for realmente, se elas forem colocadas em prática no início da doença, né? E outro ponto, fechando, que eu acho muito importante, é a questão das políticas públicas de suporte às pessoas com demência e aos cuidadores, né? Como eu falei, menos de um quarto dos países tem essas políticas, então hoje os cuidadores estão jogados à própria sorte, sem treinamento, sem condições físicas, sem acesso a todos esses recursos multidomínios que eu falei. Então, por mais que a ciência venha avançando nesse sentido, as políticas públicas não vêm acompanhando, né? Isso ainda está muito no nível do discurso. A gente vê hoje um esforço da OMS em realmente impulsionar os países para que a gente tenha planos e a gente tenha políticas voltadas para a questão da demência, recursos específicos, né, treinamento de profissionais, assistência à saúde, enfim, todos os pontos aí a quem tem demência e aos cuidadores, mas isso não ocorre, né? A gente não tem nem dados, né, sistemas de informação que traga para a gente realmente os números reais da demência, a gente não tem, né? A gente
Realmente eu Ó, no pesquisei, não tem Brasil, eu nada vou assim contar muito uma coisa para atual. vocês que seria engraçado se não fosse trágico. Desde quando eu comecei a trabalhar com gerontologia, que foi em 2010, eu escuto os mesmos dados, que no Brasil a gente tem por volta de 1,2 milhões de pessoas com Alzheimer. Então, assim, há 12 anos eu escuto a mesma coisa. Eu não acredito que esse número seja o mesmo, né? Eu acredito pelo que a gente vê o tempo inteiro, né? Até porque eu trabalho na assistência também, esses números têm aumentado bastante. Então, a gente tem muitos desafios nesse sentido também. Fechando, né? Eu quero só dizer para vocês, assim, enfim, vou ler os comentários, que eu desejo realmente, de coração, que todos nós possamos fazer esse esforço, né? De conscientizar sobre a doença, de estudar, né? Vocês que são acadêmicos de medicina. Eu também trabalho em âmbito universitário, eu trabalho numa universidade federal, então, geralmente, os nossos currículos, né, são currículos que sempre têm um déficit, né? Porque os estudos estão hoje, eu ainda estou trabalhando com um currículo de no mínimo 5 anos atrás. Então, assim, estudem, procurem se informar, procurem ler novos estudos, né, acompanhar novas pesquisas que estão acontecendo, porque senão a gente viramos repetidores de coisas que já surgiram novos estudos, já surgiram novas coisas, e a gente está repetindo um padrão, como eu escuto mesmo discurso sobre a doença de Alzheimer há muito tempo, né? Inclusive por grandes instituições, quando a gente vê que tem um mundo de estudos trazendo esses vários fatores de neurodegeneração. Então, seria isso, né? Estou junto com vocês sempre que vocês precisarem. Vou estar aqui agora também para ler as perguntas de vocês. Mas é isso, que nós estejamos juntos aí, unidos, para mudar essa realidade. Vocês têm um grande papel, né? Os estudantes de medicina aí têm um papel muito importante nesse caso. Com certeza. A gente agradece todo o seu conhecimento, foi incrível. E eu acho que tem até algumas perguntas aqui. Puxa. Deixa eu só olhar. Até a questão de depressão e ansiedade, quem toma esses Sim, medicamentos, é um na fator verdade, de a risco? depressão é um dos fortes fatores de risco para a demência, né? E a gente tem um problema muito sério em relação a isso, aproveitando para comentar, porque muitas pessoas é, têm um diagnóstico de depressão quando tem uma demência, e às vezes tem um diagnóstico de demência quando está com depressão, porque o processo de investigação de Alzheimer, que vocês sabem, é um processo de investigação onde a gente precisa muito da história, né, desse paciente, e às vezes o familiar também não é uma pessoa que está tão próxima àquela pessoa que tem demência, então fica muito difícil reconstruir aquela história, e a história do surgimento dos sintomas, quais surgiram, em que ponto surgiram, é muito importante também. Mas a gente precisa de uma atenção muito grande, por isso que a gente fala que quadros emocionais precisam ser tratados, né? E dentro desse sentido, não só com a medicina, claro, com a medicina sim, se eu tenho depressão, se eu tenho estresse, se eu tenho ansiedade, eu preciso do suporte da medicina, mas eu preciso também de outros suportes, né? Como da psicologia, como eu preciso de projetos de vida, trabalhar esses projetos de vida, e às vezes a gente percebe, por exemplo, o Alzheimer surgindo ali aos 60, 65, quando essa pessoa se aposentou e ela deixou de ter uma vida social e ela deprimiu porque os filhos saíram de casa e aí acabam surgindo aí os sintomas da doença. Então a gente precisa realmente cuidar, né, desses quadros emocionais, porque eles podem, de fato, trazer essa evolução, né? E assim, uma última pergunta, uma dica que você dá assim pra gente manter o cérebro saudável, ter um envelhecimento saudável também. E mesmo que a gente muita gente que é jovem na faculdade, mas Claro, até claro. para prevenir lá na frente, né? A Quando a gente mudança de fala, né, de hábito. saúde do nosso cérebro, saúde, claro, né, de forma integral, a gente tem que entender que tem vários pontos aí, né? Primeiro, a alimentação mais saudável possível. Por que que a gente vê e a gente espera, né, inclusive nesse relatório da OMS fala sobre isso, que o número de pessoas com Alzheimer se multiplique? Porque o nosso estilo de vida é muito ruim, né? Então, cuidar da nossa alimentação, não, a gente não vai detalhar na live hoje, mas o mais saudável possível, ou seja, é, alimentação que não seja industrializada, né? Que não seja também excesso de fruta, tirar o açúcar da nossa vida, né? Os carboidratos, a gente sabe que vão trazer resistência à insulina, os óleos aí que não são saudáveis também.
vão trazer esse processo inflamatório. Os exercícios físicos são também muito importantes, né? É um dos pilares da prevenção do Alzheimer. A estimulação cognitiva ao longo da vida, uma das coisas nós todos aqui estamos fazendo, que é estudar, né? Mas não só isso, e aí até na nossa forma de estudar, por exemplo, eu sou aluna de medicina, mas eu posso estudar psicologia, eu posso estudar um pouco da fisioterapia, eu posso estudar um pouco da gerontologia, porque isso a gente vai estimulando o nosso cérebro de diversas formas, né? Então, esse estímulo cognitivo é muito importante também. Cuidar da nossa qualidade do sono. Eu falo muito para vocês, né, profissionais de medicina, porque eu trabalho muito com profissionais recém-formados, eu faço plantão dia de sábado, e aí geralmente são profissionais que pegam 1 milhão de plantões, né? E a gente às vezes acaba cuidando, nós falamos, mas nós não cuidamos de nós. E a gente sabe que a qualidade do sono é um dos pontos muito importantes, né? Então a gente tem que cuidar do nosso sono. Se eu tenho apneia do sono, eu tenho que tratar, porque realmente é algo que pode me deixar mais predisponível, né? A evoluir com a doença e cuidar da nossa questão emocional, ter vida, ter projeto de vida, ter momentos para relaxar, ter momentos para fazer atividades que eu gosto, ter momento para estar com os meus amigos e com os meus familiares, para fazer essa conexão, que seja uma conexão de qualidade, porque inclusive o contrário também é associado ao desenvolvimento de demência. Por exemplo, se eu tenho várias conexões, mas essas conexões são de má qualidade, elas me trazem um prejuízo fisiológico. Então, que eu tenha conexões, mas que sejam conexões que realmente sejam significativas, que me tragam essa sensação de proteção. E isso, inclusive, é um dos pontos da Prêmio Nobel de Medicina de 2009, né? Onde ela pontuou muito isso, essa importância das conexões para a gente lentificar esse processo de envelhecimento celular. E quando a gente lentifica isso, nós também nos tornamos menos suscetíveis ao desenvolvimento de demência. Então, isso é muito importante também. Seriam aí os principais fatores, né, para a gente trabalhar e prevenir, né, a doença realmente. Sim, com certeza. Porque muitas dessas coisas a gente, estudante, né, tem uma alimentação que às vezes é muito ruim. O sono, eu principalmente sou bem ruim para dormir. Então é muito importante saber A gente tem disso uma vida já. muito louca, né, quando você lê as perguntas aí, porque a gente é celular o tempo inteiro, né? A correria hoje há uma cobrança muito grande, né? Eu tenho colegas, por exemplo, do doutorado que eles quase surtam diante de um trabalho, como se aquilo fosse a vida ou a morte, um trabalho que eu tenho que apresentar numa turma. E assim, até que ponto a gente tem que aguentar esse estresse, até que ponto a gente tem que suportar tanta coisa, por que que a gente tem tanta pressa, né? Porque, enfim, são essas questões que nos estressam, são essas questões que nos fazem não dormir, porque a gente quer o tempo inteiro fazer coisas, a gente quer o tempo inteiro estar agindo, estar fazendo, e isso prejudica o nosso sono. E realmente, se a gente não dorme bem, a gente não faz a reciclagem celular que a gente precisa fazer, né? A gente prejudica aí o nosso organismo de diversas formas. A gente tem que cuidar mesmo. Mas eu agradecendo, muito obrigada pela disponibilidade. Foi assim, muito bom. Tenho certeza que todo mundo gostou. E que a gente possa ter outra oportunidade, outras lives com você Claro, claro. também. Sim, eu estou sempre à disposição, né? Quando vocês quiserem falar, eu trabalho com a longevidade de forma geral. Como eu falei no início da live, meu carro-chefe é o Alzheimer, mas trabalho com várias outras condições também. E estou sempre à disposição de vocês, sempre. Quero agradecer assim, todos que estão aqui na live, né? Eu tenho colegas que estão aqui também, tenho alunos do meu curso SOS Alzheimer, que eu também quero agradecer a presença de vocês aqui. E realmente estou muito feliz, né? Estou à disposição de vocês nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal do YouTube já há 4 anos que tem muitos vídeos, né? Eu tenho uma playlist lá imensa sobre Alzheimer. Eu publico sempre no LinkedIn também, no Facebook, enfim, tem bastante coisas aí, realmente porque eu vejo como uma função social, sabe, Maria? A gente falar sobre a doença me impacta muito a realidade de quem tem essa doença e dos cuidadores também. Então, estou à disposição e gratidão, gente. Gratidão a todos, assim, pela presença, gratidão pelo apoio, pelo acolhimento também. Senti muito acolhida na live e foi muito especial para mim estar com vocês nesse dia. É. Ó, tem mais uma pergunta aqui na caixinha
sobre a Ah, sim, esqueci de cannabis para o falar. tratamento de Então, o Alzheimer. que que a gente tem observado agora, né? Que a cannabis ela tem surgido como uma boa proposta para lidar com a questão comportamental e para lidar com a questão emocional, que está ligada ao comportamental também, né? Porque o que que a gente observa? Pessoas que têm a doença de Alzheimer apresentam mudanças de comportamento, né? A agressividade, enfim, irritabilidade, que surgem por conta da doença, mas que surgem também porque ela perde a capacidade de compreensão, de entender um contexto, e às vezes o cuidador não sabe organizar também aquela rotina, sistematizar aquele processo de cuidado, de forma a passar mais tranquilidade, paz, né? Acolhimento para quem tem Alzheimer. E aí a cannabis surge no sentido de trazer mais, o que a gente tem observado até o momento, né? De trazer mais tranquilidade para essa pessoa, né? Trazer melhorias também do sono, porque muitas pessoas com Alzheimer apresentam os distúrbios de sono, também desgasta muito o cuidador. Então, a gente tem observado uma boa proposta, sim, para lidar com a questão comportamental. E isso já ajuda bastante, né? Se eu diminuo esses comportamentos agressivos, né? Essa irritabilidade, e até os sintomas de depressão também, de estresse, de ansiedade em quem tem Alzheimer, já melhora muito a qualidade dessa pessoa e de quebra, provavelmente, eu também identifico a doença. Porque se essa pessoa está estressada, ansiosa e etc., né? Isso fisiologicamente também vai influenciar na evolução. Então, o que a gente tem observado é muito nesse sentido, não de trazer a cura para a doença, mas de trazer um auxílio para a gente lidar com esses comportamentos, com essa questão emocional e com a qualidade do sono também. Entendi. Então, muito obrigada. Obrigada também a todo mundo que está aqui assistindo. Eu também agradeço muito a Alan por ter me dado essa oportunidade de estar fazendo essa live com você. Ah, Foi gente, assim, foi muito incrível. obrigada, obrigada mesmo. E é isso, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, Beijo. então. Tchau, tchau. Beijo.